Olá, meu nome é Jorge Melo, sou um dos professores aqui da FK. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com certificações financeiras. Minha história é um pouquinho diferente, mas acredito que ela não é incomum para a grande maioria. E eu digo isso porque eu não vim da área financeira. Se eu voltar um pouco à minha história, eu sou publicitário de formação. Então eu me formei há bastante tempo aí na área de comunicação, trabalhei na área de comunicação por um tempo e aí chegou um momento que eu fui ali picado pelo mosquitinho do mercado financeiro. Como é que eu descobri o mundo de finanças, a parte de investimentos? Para minha sorte, onde eu trabalhava era um family office. E tinha um setor de consultoria lá. Por ser consultoria, naturalmente, você vai trabalhar muito com números, tabelas, projeção, desconto, fluxo de caixa. E em cima disso, eu acabei participando de reuniões e sendo inserido aos poucos nesse mercado. Eu comecei a conhecer termos que são muito importantes e são corriqueiros no mundo dos investimentos, principalmente TIR, VPL, desconto de folha, que era uma coisa que eles faziam bastante. E aí eu comecei a entender que o mundo financeiro era bem maior do que eu tinha em mente antes, afinal eu tinha acabado de entrar na faculdade, não sabia de nada. O mundo, quando você entra na faculdade, é uma escolha muito antecipada, você no final das contas não sabe exatamente o que quer fazer, e aí você vai descobrindo aos poucos. Conhecendo um pouquinho mais desse mercado que era muito novo para mim, comecei a buscar novas opções, alguns cursos focados, principalmente em investimento, era uma coisa que eu estava gostando e comecei a ganhar meu dinheirinho ali, né? Então sempre importante, e não adianta só estudar sem aplicar. Então eu comecei a investir meu recurso, ganhei, perdi, e aí você vai aquele rito de aprendizado que normalmente as pessoas têm que estão conhecendo o mundo dos investimentos. Só que aí, nesse ponto, eu entendi que talvez a carreira que eu tinha escolhido não era para mim, afinal eu tinha percebido que aquele mundo era muito mais interessante do que o meu e escolhi fazer uma pós-graduação. Nessa pós-graduação eu tive acesso a alguns professores que eram só do mercado financeiro e aí eu me recordo que chegou um momento que durante uma aula eu pensei assim comigo, eu falei, eu quero fazer esse negócio, eu quero mudar de carreira, eu quero assumir um novo compromisso na minha vida profissional. Me lembro até hoje, foi uma terça-feira chovendo e eu lá pensando na vida, não sabia se eu continuava na carreira, se eu trocava de carreira. E aí conversando com o professor, ele me explicou qual que era os passos mais fáceis ou o que eu poderia fazer nesse início para trocar. Fui atrás do que eu entendi que era correto para mim. Passaram-se alguns meses, viajei, fui entender um pouquinho do meu pessoal antes de fazer a trajetória profissional. Quando eu voltei, aí fiz a minha primeira certificação, que foi da Ancor, de assessor de investimentos, e entrei no escritório de investimentos para entender como é que era esse mundo bem diferente do meu. Me tornei assessor de investimentos com a Ancor e foi nesse momento que eu descobri que os problemas só estavam começando. Porque eu era novo, não tinha muito conhecimento de mercado, só o básico que eu tinha estudado na certificação e o que eu tinha aprendido ali querendo correr atrás das coisas, e aprendi que eu deveria falar com os clientes, deveria entender mais de mercado. Eram muitas informações que eu não conhecia e percebi que outras certificações, se eu tirasse, elas me dariam a complementaridade de competências que naquele momento eu não tinha, afinal era muito novo. E o mercado financeiro ele é assim, ele muda a todo momento. Então, a todo momento são informações novas, conceitos novos que você precisa estudar. Foi nesse ponto que eu acabei trocando de instituição e por ser um banco, eu tive a necessidade de tirar o CPA 20, que me trouxe alguns pontos diferentes do que eu tinha na Ancor, como assessor de investimentos, principalmente a questão de previdência privada, e posteriormente o CEA, que me trouxe uma bagagem um pouco mais técnica, principalmente na questão quantitativa, né? Então, em relação a fazer cálculos, fazer projeção, me trouxe isso muito na abordagem aos clientes, que naquele momento
eu não tinha. Chegou um momento que eu percebi que algumas oportunidades estavam surgindo na área de Private Banking dentro dessa instituição e eu queria, afinal eu já tinha um bom domínio do conteúdo, eu tinha um bom domínio das questões macroeconômicas, de produtos, sempre fui muito mais técnico do que comercial, a parte comercial surgiu depois. E com essas oportunidades, eu percebi que eu poderia chegar num patamar diferente, só que eu tinha uma grande limitação, que era, eu não tinha o CFP. Por eu não ter o CFP, eu não poderia entrar dentro dessa estrutura que eu estava querendo conhecer. E eu não conhecia nada de CFP, né? Não era uma prova que eu tinha tanto conhecimento, que eu tinha estudado. Eu tinha o CPA 20 e o CEA porque era o mais comum que todo mundo tinha. Como eu precisava desse CFP, tive que ir atrás, né? Acho que é o que todo mundo vai fazer quando precisa de alguma coisa, corre atrás. Eu me lembro que comecei a pesquisar algumas escolas de certificação. Anteriormente, nas outras, eu sempre fui meio autodidata, então eu fui pegando material, simulado, mas como a prova do CFP é uma prova muito robusta, com muito conteúdo e muito conteúdo que eu não tinha o menor conhecimento, eu falei, eu preciso ir atrás de gente que sabe fazer esse conteúdo. Comecei a olhar aqui, olhei lá, olhei uma escola, olhei outra e participei, se eu não me engano, de um bate-papo ao vivo de CFP, inclusive com alguns professores da FK. Eu me lembro, o Walter participou, o Siloto participou, então eu fui aluno deles. Nesse bate-papo que houve, eu entendi que a escola, por meio da didática, que era uma didática muito mais voltada porque eu gostava, que era uma didática bem técnica, com muito exercício, com desenvolvimento de material ali, numa pegada mais de conceito e aplicação de conceito, que é o que eu me encaixo melhor, a forma que eu estudo melhor. E foi por isso que eu decidi fazer FK. E aí começaram alguns problemas, que era, eu precisava estudar bastante, eu tinha uma vida bem corrida, minha rotina não era muito fácil. E aí a primeira escolha que eu fiz foi, eu faço a prova completa ou eu divido a prova? Resolvi fazer uma vez a prova completa. Não consegui estudar suficiente, fui fazer a prova, só passei em 2 módulos, foi uma decepção total porque eu percebi que do jeito que eu estudava não estava dando muito certo, eu precisava me adequar à forma que a FK dava o estudo, então é um pouco teimoso, né? Entender que existem problemas que vão acontecer durante o percurso de estudo que você tem, problema familiar, no trabalho, então você precisa saber um pouco administrar essas coisas para que você esteja no dia da prova 100%. Aprendizado obtido, resolvi fazer a prova dividida. Então, passei nesses 2 módulos, vou ignorar os 2 módulos que eu passei, vou dividir a prova num outro formato que eu escolhi. Então, dividi em módulo 1 e 2 e depois os outros 4 módulos. Fiz a primeira vez, fui bem, passei, atingi o meu objetivo. Passaram-se alguns meses, fui fazer a outra prova e felizmente eu consegui. Então, depois de 3 provas, eu consegui a minha certificação financeira, o CFP, com muito trabalho, com muito estudo, muita noite ali que eu tive que abdicar de algumas coisas. Então você vai abdicar um pouco de tempo de família, você vai abdicar de sair quando você quer, de algumas festas, porque você precisa estar estudando. Não é uma prova muito fácil, o conteúdo é muito comprido, é muito longo, é muito robusto e você precisa estar concentrado. Para as pessoas que vão fazer a prova, eu recomendo que vocês façam isso de uma forma que encaixe na rotina, né? Mas não deixe também a rotina matar o seu estudo. Tenta encaixar de algum jeito. E se você, por alguma razão, estudou, você já fez a prova alguma outra vez, não passou, não desanima. Pode dar certo. Aqui de uma pessoa que hoje não era da área, né? Migrou para essa área. Uma pessoa que fez a prova mais de uma vez e que hoje aqui é professor de uma das maiores escolas de certificações financeiras. Então, corram atrás ali dos sonhos de vocês, porque é muito possível, e ainda mais numa certificação como essa, que é bastante concorrida. Como eu precisava muito do CFP, pela essa questão do trabalho, eu tive que começar a correr atrás e saber onde é que eu teria essas informações de uma forma fácil, que eu pudesse entender essa certificação que era muito nova para mim, porque
lá no banco que eu trabalhei, eram poucas pessoas que tinham, não eram todo mundo, como eu trabalhava numa área comercial, a grande maioria era CPA 20, CPA 10 ou CEA, então eu tive que correr atrás de conteúdo. Indo atrás desses conteúdos, eu me deparei lá com uma live que era da FK, inclusive de algumas pessoas que se tornaram professores depois, durante esse período. E por que eu acabei escolhendo a FK diante de outras opções que tinham no momento? O material, a forma de explicar esse material, ela é muito mais técnica, né? Então você tem ali um conteúdo muito mais técnico, na qual você tem o conceito, a aplicação de conceito, então você tem bastante simulado, que ajuda muito para quem está atrás de passar na prova. Façam simulados, porque foi o que me salvou quando eu fiz as provas. No meu caso, eu optei por fazer primeiramente a prova completa. Eu achei que foi um erro meu, porque eu não tinha uma rotina tão fixa, então tinham dias que eu trabalhava mais, tinha dias que eu trabalhava menos, então minha rotina ficava meio bagunçada. Tive que aprender a lidar um pouco com o pessoal, com o profissional e a certificação, então tive que dar um jeito de arrumar isso. Como eu fui mal na primeira prova, acabei acertando só, se não me engano, 2 módulos, eu falei, eu preciso me dedicar melhor à forma que a FK está me ensinando. Nesse ponto foi o grande diferencial do meu segundo momento como aluno na FK, porque eu comecei a ver realmente os materiais, toda a parte de fórum, comecei a ter uma troca muito maior com os colegas, então a parte de simulado, que não era uma coisa que eu tinha feito muito na primeira vez, eu entendi a importância do simulado e foi por meio dele que a grande maioria das questões no segunda prova que eu fiz me trouxeram bastante resultado. A interação com o professor, ela é bem diferente, eu acho que para quem teve em outra escola, porque a gente olha a FK como uma escola mais séria, assim, ela é diferente das outras escolas. Mas quando você chega aqui, você vê que é gente da gente. Então você troca com o professor, é um cara de mercado, é um cara que está atuando ali a todo momento. Então isso é importante, te dá um embasamento técnico e uma confiança maior para você poder fazer a sua prova certinha. No meu caso, eu acabei mudando também de emprego, voltei como assessor e escolhi por fazer a prova em 2 partes, então módulo 1 e 2 e depois os outros módulos. Fui bem no primeiro módulo, então meio que ratificou a forma FK de passar na prova, e na segunda parte eu só repliquei o que eu já tinha feito, então funcionou bastante, muita questão de simulado e prestar atenção nos vídeos. Foi um grande diferencial meu nesse segundo momento para atingir a certificação de CFP dentro da FK Partners. Pessoal, eu espero que a minha história mostre para vocês que não tem um caminho super certo. Cada um tem o seu próprio time, sua própria história, sua própria carreira. E eu acho que o ponto que une tudo isso é a necessidade de você ter uma certificação como o CFP, seja para questões pessoais, afinal eu quero ser um planejador financeiro, eu quero ter ali a minha certificação, eu quero ter o CFP no meu nome, ou por questões do trabalho mesmo. Quero atingir uma carreira, uma posição nova no meu banco, quero uma posição nova na minha empresa, no meu escritório. O CFP vai te dar todo o embasamento técnico e comercial para que você atinja esse objetivo. Então fiquem tranquilos, se você está muito ansioso, fique em paz, que se você estudar, fizer aquilo que a FK está falando que é para fazer, você vai ser um colega meu CFP sem sombra de dúvidas. E se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, comente, compartilhe com outras pessoas e ative as notificações. Afinal, o CFP é um objetivo que muitas pessoas estão buscando. Então, conquiste o seu. A gente se vê no próximo vídeo.